Bom dia a todos, todas. Muito bom estarmos juntos. Tive 2 domingos fora, um em Santos, o passado, o anterior com um grupo de pessoas lá no acampamento Shalom. Um grupo que estava expressando a gratidão a Deus, porque esse ano completa 50 anos que o acampamento foi comprado. Foi um tempo muito bacana, muito bem próximo, especial, reencontrar fora o Tico, um outro amigo que há um tempo a gente não se via. Foi muito bom. Essa manhã, muito bom ver o Daniel aqui. Bom te ver aí, Daniel. Feliz de te ver. Nós estamos estudando, irmãos, série Redenção. Anterior, Fé Avivada, Igreja Edificada. Uma fé avivada, uma fé consolidada, uma fé que não é apenas uma crença intelectual, mas ela é quente, ela é viva, ela é real, ela é palpável. Como a gente prova para uma pessoa que Deus é real? Você pega ele, vamos fazer um radar para detectar a presença de Deus. Se tivesse aqui um termômetro, aqui hoje nós temos tanto da presença de Deus, não tem. Como a gente sabe que Deus é real? Como a gente prova por uma pessoa que Deus é real, que a palavra de Deus é viva? Claro, existem estudiosos que analisam linguisticamente a Bíblia, historicamente. A arqueologia é uma ciência que trouxe recursos de comprovação que algumas coisas que a Bíblia fala de fato aconteceram, né? Eu já citei isso, mas existe um livro da editora Melhoramentos que diz assim: a Bíblia tinha razão. É um livro enorme que trazem evidências arqueológicas que provam que aquilo que a Bíblia fala existe. Povos, locais, nações, evidências que foram descobertas que comprovam. Mas mesmo assim, se a pessoa lê tudo isso, será que é suficiente para ela ter certeza que Deus existe? A maior evidência da realidade de Deus é a evidência pessoal. É um testemunho individual. Eu comprovo isso. Eu vivencio isso. Eu experimento. Agora, se a minha fé, ela não é uma fé quente, não é uma fé viva, é uma fé de conceitos intelectuais e de uma aceitação de que existe um Deus, mas eu não me relaciono com Ele. Eu conheço um monte de gente. Posso sair por aí, encontrar algumas pessoas que posso até saber o nome. O farmacêutico que me atende, eu compro uma farmácia de remédio todo mês. E aí, há um tempo, eles mudam, né? Mas, em geral, o farmacêutico lá, eu sei quem ele é. Uma farmacêutica que me atende, ela viu a carteirinha do convênio. Ah, se o convênio é de Curitiba, você até que ela é de Curitiba. Mas eu não tenho nenhuma afetividade com essas pessoas. Eu sou gentil, eles são gentis comigo, me atendem bem, são carinhosos, atenciosos. Na saída eu dou um sorrisão lá naquela tabela de atendimento. Mas eu não tenho um relacionamento, eu não sei nada além disso. Fé avivada é mais do... Não tem como. Fé avivada é quando eu sou capaz de ter um relacionamento íntimo, próximo. Quando eu me relaciono, quando eu estou próximo dele, quando a palavra dele faz sentido para mim, quando eu oro, eu não sinto que eu estou falando com as paredes. Eu sinto que existe um Deus que está comigo. Quando eu adoro e louvo, eu sinto a presença de Deus. Eu acho a coisa mais bonita quando a gente está em adoração. Desculpa, de vez em quando eu fico olhando assim, não é que eu sou curioso, não, mas eu gosto de ver as expressões de adoração. Alguns adoram de maneira bastante, assim, não é fria, mas com respeitoso. E tem pessoas que gostam de expressar formas diferentes, mas como é bonito, Deus está ali. Então, essa primeira série quis trazer isso. A fé precisa ser um pouco mais do que um conceito.
Se fosse, nós, em vez de termos culto, nós iríamos cada semana dar um livro para cada um. Ó, lê isso aqui, capítulo 3, você vai entender alguma coisa a mais. Mas nós nos relacionamos aqui, nós estamos juntos para que nós tenhamos momentos de vivência da presença de Deus juntos e que a vida do irmão, na relação uns com os outros, nós possamos ver a presença de Deus. Isso é fé avivada. Não é só uma fé. Eu, de vez em quando, uso expressões assim que podem não fazer sentido para você, num estilo mais pentecostal, que você grita, que você dá glória a Deus e no meio do culto, aleluia! Não necessariamente. Uma fé avivada, ela parte de uma intensidade pessoal em que Deus é vivo aqui para mim. É mais do que um conceito. E nós estamos entrando, então, já é o quarto domingo sobre a série Redenção, como foi explicado pelos pregadores anteriores. Ela aponta para o ápice da redenção, que é a Páscoa. Quando Jesus, na mesma ocasião, no passado, ele foi morto, crucificado na cruz, e nos redimiu do pecado. A Milk introduziu o louvor com um cântico e diz: o véu que separava já não separa mais. Tem saudosa memória, um pastor amigo nosso, pastor Cláudio, ele prega que tem alguns tapeceiros que querem costurar o véu de novo. Querem mediar o acesso a Deus. Mas o véu foi rasgado. Eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Por isso a fé pode ser avivada, mas isso vem da redenção. E nós tivemos, então, a primeira mensagem pregada pelo pastor Takashi, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, falando sobre o poder do resgate. Você quer saber? Eu pensei, vou dar um resumo, né? Fácil entrar no YouTube, pegar os slides e copiar, nem consegui fazer os slides. Mas se você quer ver de novo, assiste lá no YouTube. Dá uma mensagem separadinha lá. Você pode assistir o culto de novo, você vai lá no ao vivo, que foi ao vivo, ou você vai nos vídeos que são postados, que são os recortes das mensagens. A segunda mensagem da série, a pastora Liana falou da redenção que liberta, falou um pouco de Maria Madalena, falou em João 8, sobre a verdade que liberta. Depois, domingo passado, o pastor Kengo, eu não ouvi a mensagem da pastora Liana nem do pastor Kengo, mas eu assisti no YouTube, então eu vi, está lá direitinho, pode ir lá que vocês vão encontrar. O pastor Kengo falou sobre redimido e desavivados, baseado em João 4, a história da mulher samaritana, e nos contando, e dentro da história, pontuando esse tema, redimidos e avivados. E hoje nós vamos continuar essa série. E o tema de hoje é rasguem o coração, baseado em Joel, capítulo 2, versos 12 e 13. Você tem a sua Bíblia aí? Abra ela, por favor. Joel, profeta Joel, os profetas menores ali no Antigo Testamento. Chega no meio da Bíblia em Salmos e vai avançando na direção do Novo Testamento, que você acha Joel. Joel capítulo 2, verso 12 e 13. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Senhor, abençoa a reflexão nessa palavra e através dela fala ao nosso coração nessa manhã. Nos prepara, nos dá um coração pronto para acolher aquilo que o Senhor nos fala.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Qual é o contexto do capítulo 2 de Joel para nós entendermos essa passagem? Se você tiver a curiosidade de estar aí na Bíblia, se é o seu celular, dá uma baixada e começa a ler desde o início do capítulo 2, se é de papel, tá na mão aí, fácil. Se você der uma olhada, de um modo geral, passando o rosto rápido, esse parágrafo todo de Joel 2 está falando de um juízo de Deus, ou do que ele chama dia do Senhor. Aqui ele está se referindo quando ele diz dia do Senhor, não é? E parece que é uma coisa assim terrível. Nossa, que coisa, esse negócio aí está esquisito. Está falando que Deus vai vir, vai arrebentar com tudo, vai mandar seus... Nossa, que figura mais desagradável de ler isso. E quando nós passamos texto assim, a gente fala assim, pula que eu não gosto de ler esses negócios. Não, o Deus que eu acredito é um Deus amoroso, bondoso, misericordioso. Mas o que é isso? Não é para a gente entender. O versículo 11, a parte final, ele vai dar uma sintetizada, é o que antecede esse versículo. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor, quem poderá suportar? Do que está falando isso, né? Se a gente lê outros textos como Malaquias 3:2 ou Apocalipse 6:17, se você tiver curiosidade depois ler, ou tiver curiosidade de estudar num dicionário bíblico aí sobre o dia do Senhor, ele está se referindo ao juízo final, ao tempo final, quando Jesus voltará e todas as coisas serão julgadas. Quando a gente pensa em juízo, julgamento, a gente pensa assim, o negócio é estranho. Mas, na verdade, o juízo e o julgamento é sinônimo de amor, de equidade. Porque se não há juízo, não há julgamento, Deus é desigual. Porque eu e você podemos ter tido mais oportunidades que outras pessoas. Você pode ter nascido num país como o Brasil, outros podem ter nascido num país que não pode nem citar o nome de Deus. Você pode ter nascido numa família que te deu condições de alimentação, de vestimenta, de escola, e uma pessoa pode ter nascido num lugar que ela morre porque não tem comida para comer. Você pode ter nascido numa família estruturada, muito bem organizada, que te deu todas as condições, e outra pessoa pode ter vivido num contexto absolutamente diferente. Você pode ter tido N oportunidade de fazer coisas, e outra pessoa pode ter tido 0 oportunidades. Você pode ter usado a sua vida para si mesmo, como bem entendesse, e o outro pode ter dedicado completamente para o bem, para abençoar outras pessoas. Você pode ter tido uma abundância de recursos financeiros e ter vivido de forma maravilhosa, enquanto o outro pode nem ter tido condições de se alimentar. Oportunidades e prestação de contas. Juízo, na verdade, não é maldade de Deus. Juízo, na verdade, é justiça, é equidade. É padrão que estabelece igualdade para todos. Então, quando a Bíblia fala do dia do Senhor, não fala no sentido que Deus é muito ruim, que Deus é mau, que Deus vai fazer isso e aquilo. Mas fala de um tempo em que Deus colocará todos numa mesma régua e nós prestaremos contas. Mas se a gente pensa nisso, com relação à nossa vida pessoal, para nós, trazendo, e aí entramos na relação com a nossa série, a obra de redenção, redentora, a redenção ou a salvação, ela é o caminho que Deus nos deu para sair debaixo dessa sentença de juízo. Então Deus, ao julgar, Ele não vai falar assim, alguém vai dizer, Deus, eu não tive oportunidade nenhuma, você está sendo injusto comigo. Ele mandou o seu filho.
Ele ofereceu um caminho. Em João capítulo 3, ele diz assim, que todos nós já estamos julgados. E a saída do julgamento é Jesus Cristo. Ele mandou Jesus não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque todos já estavam debaixo de sentença de julgamento. Então a conversão, a redenção em nossas vidas é o caminho para nós sairmos debaixo dessa sentença de juízo. O texto de Joel capítulo 2, 12 e 13 é um convite para eu e você experimentarmos a obra redentora. A redenção ou a salvação, estou usando todos como sinônimo. De modo mais amplo e profundo em nossas vidas, um convite a uma conversão de todo o coração. Isto é, permitir que a obra redentora, a redenção, a salvação, seja completa em nossa vida. Por isso ele fala, convertei-vos de todo o coração. E aí ele usa essa expressão, rasgai os vossos corações, não somente as vossas vestes. E aqui nós vamos ver que esse texto, ele vai nos dar duas etapas, dois níveis, em que o Senhor quer ver a obra redentora na nossa vida, a redenção em nossa vida. A primeira, a gente pode dizer que são os aspectos exteriores. E aqui o verso 12, um pedaço do verso 13, vai falar com jejuns, com choro e com pranto. E rasgar as roupas. O que é que Joel está querendo dizer? Fazendo um parênteses, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender aquilo que o autor quis dizer no contexto que ele quis dizer. Esse cara, Joel, não escreveu agora em 2025. Ele escreveu lá, talvez pelo ano 700 e qualquer coisa, não tenho de cabeça a data. Escreveu em outro contexto, antes de Cristo. E o que ele quis dizer naquele contexto, naqueles dias? O jejum, com choro e pranto, o rasgar as roupas, eram sinais externos de arrependimento. Se a gente pega, por exemplo, Jonas, capítulo 3, versos 5 e 6, a história de Jonas, que ele foi, não foi engolido pelo peixe e tudo mais, era baleia, não era baleia, é um grande peixe, o que era, não importa aqui, não vamos entrar em detalhes de investigar isso. Mas o fato é que ele pregou e disse assim, em 40 dias Deus vai destruir esse lugar aqui. Porque há uma expressão no Velho Testamento que diz a medida da iniquidade. E Deus chegou no nível com Nínive, disse, eu vou destruir esse lugar. Mandou Jonas anunciar. Mas o que aconteceu ali, por isso Jonas tinha fugido, o que aconteceu é que houve arrependimento. O que aconteceu é que aquelas pessoas se arrependeram. E aí o capítulo 3, versos 5 e 6, eu vou ler, se quiser acompanhar pode abrir, senão só me ouça. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Esse era um sinal externo de arrependimento. Davi, quando recebeu a notícia de que Abner, com quem havia feito uma aliança, fora morto por Joabe, disse a todo o povo, 2 Samuel 3,31, rasgai as vossas vestes. Ao ouvir as ameaças do rei da Síria contra Jerusalém, o rei Ezequias, em 2 Reis 19:1, rasgou as suas vestes. O que era esse sinal de rasgar as vestes? Era um sinal de contrição, de arrependimento. Então, quando Joel está dizendo, com pranto, jejum, cinzas, rasgando as vestes, ele está querendo, com sinais visíveis, externos, da verdadeira conversão, de que a redenção chegou. Era assim que eles faziam. Era dessa forma. Bom, nós não temos mais essa prática, né? Pastor? Não tem um saco de cinza lá para distribuir para as pessoas, né? Umas roupas velhas de pano. Já pensou aquele
Meu avô tinha, meus tios tinham uma sacaria, não sei, um lugar de beneficiar café, e tinha um monte de sacos daquele de, não sei como é, estopa não. Meu amigo, a gente brincava naquilo, mas o negócio coçava, hein? Pelo amor de Deus. Pensou vestir um negócio desse? O que foi? Não, ele está arrependido, não está coçando para todo lado. Nós não temos mais essa prática. Não existe mais isso nos nossos dias. Jesus critica os fariseus porque ficavam com cara de quem não tinha comido para mostrar que estava de jejum. Aí quando o cara está com fome, fica assim, ó, que é isso? É fome, né? Eu estou jejuando, né? E Jesus critica porque faziam para serem vistos pelos outros. Nós não temos mais esse contexto. Agora, é como se Joel estivesse dizendo para nós que quando a conversão, a redenção ocorre na nossa vida, nós temos que, de alguma forma, ter sinais visíveis de arrependimento. Aspectos externos. Né? Por exemplo, em Efésios 4, do verso 25 até o verso 32, é um texto longo, mas eu vou ler. Diz assim: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. E aí ele vai falando uma série de aspectos externos. É como se a conversão gera um impacto na vida das pessoas e as pessoas começam a tentar entender o que está acontecendo. Um exemplo simples. Quantos aqui estão há menos de um ano na nossa igreja? Começaram a frequentar a igreja em torno de um ano e pouco. Alguns aqui. Antes disso, onde vocês iam? Talvez numa outra igreja, ou talvez em lugar nenhum. Ou domingo de manhã ficar dormindo. Não é verdade? Agora, você está na igreja. Nós temos um grupo grande de pessoas novas. Quando alguém fala assim, onde você vai domingo de manhã? Dá aquela cochiladona boa? Não, eu vou na igreja. O quê, meu irmão? Você vai na igreja? Não é uma mudança de atitude? Naturalmente, a gente não acorda domingo de manhã e se prepara para vir para o culto? O que é isso? Eu gosto, eu quero estar lá. Mas por que houve? Esse é um sinal externo. Mas o fato de vir aos cultos não significa que a obra de redenção aconteceu. Mas é um sinal. A gente fala brincando, nem tudo que reluz é ouro, mas ouro reluz. Então, há vários aspectos. Quando eu me converti, já contei isso. Eu, como todo moleque, como todo jovem, de cada 3 palavras, 3,5 era palavrão, né? Era assim, morava em república com outros moleques, era assim o dia inteiro. E era só palavrão mesmo, não era um vocabulário normal, e ninguém achava estranho. Né? Mas quando eu cheguei o primeiro dia na igreja, eu passei uma vergonha tão grande, porque cada 3 palavras que eu falava, 3,5 era palavrão, só que o povo da igreja não falava. E de vez em quando você via alguém saindo assim, meio de banda, estranhando, né? E eu ficava assim, mas saía. E foi do dia para a noite? Não, levou um tempo até que o vocabulário se ajustasse. Né? Então, a conversão no coração, a mudança de valores, ela demanda e ela implica em aspectos que vão se aparecendo. A obra redentora de Cristo, a salvação, aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador, vai gerar mudanças visíveis na vida das pessoas. É impossível não aparecer. É impossível nós não demonstrarmos alguma mudança. Eu tinha um monte de amigos, estudávamos uma faculdade à noite. Fui para um feriado de carnaval.
fui convidado a ir a um acampamento, e nesse acampamento eu tomei a decisão por Jesus. Voltamos, e como era de normal, sexta-feira à noite, depois da última aula, barzinho da esquina. E aí o meu amigo mais chegado, vamos? Eu falei assim, acho que eu não vou não. Ele olhou assim para mim, que é isso? Que bicho te mordeu, cara? Eu disse, não estou mais afim não. Não, o que fizeram com você? O que você andou fazendo? Aí eu contei. Ah, sabia, tinha alguma coisa. Os caras te proíbem de ir no barzinho. Eu falei, não proíbe não. Então vamos. Não tem problema, vamos lá. E o que você vai beber a de sempre? Eu falei, não, sei lá, pega aí uma água, um guaraná. Aquela zoeira de todo mundo. Aí, no meio da conversa, assim, mas fala a verdade, alguém falou que você não podia fazer isso. Eu falei, não. Então, por que você não vai beber com a gente? Eu falei, para que a gente bebe? Ah, sei lá a gente bebe. Depois da terceira, cada um já começa a falar o que bem entender e dá um pontapé na vida e vamos que vamos. Eu falei, não precisa de mais disso, não. Já estou ligadão sem esse negócio. Aí ele falou, tá bom, então fica aí, você fica com o teu Guaraná, que nós vamos ficar com a nossa cerveja. Nem era cerveja, os caras gostavam de chopp. A diferença é que cada meia hora os caras iam fazer xixi e eu não ia, né? Aí ele começou a observar que um monte de coisa começou a acontecer na minha vida. Que algumas coisas começaram a ficar diferentes na minha vida. E esse amigo mais próximo começou a perceber que o negócio era mais sério. Que tinha alguma coisa interessante. Esse amigo, nós encontramos, a Leana encontrou, veio conversar comigo, sentou do nosso lado, aquele mais carequinha. Muito próximo mesmo. Nós fizemos colégio técnico, depois faculdade juntos, no período que eu fiquei. E ele começou a conversar mais comigo. Começou a se interessar o que é que tinha acontecido. E por que é que eu tinha vivenciado aquilo. Então começam a aparecer aspectos que são visíveis da salvação. Não porque eu era um cara muito crente, não. Como qualquer recém-convertido, a gente vai aprendendo. Mas a conversão, ela gera mudanças exteriores. Mas o Joel fala de nós avançarmos um pouquinho mais. Num curso que, não sei se teve aqui na igreja, chama Veredas Antigas, nós fizemos vários treinamentos, participamos de vários seminários, ajudamos, ministramos, e o líder que ministrava, o Marcelo, ele sempre falava assim, o desafio de ministrar no segundo compartimento, mais para dentro, que vem atrás daquilo que está aparecendo. E quando Joel fala dos aspectos interiores, ele fala de rasgar o coração e não as suas roupas. O que Joel está querendo dizer com isso? Rasgar o coração significa, num sentido mais amplo, um arrependimento mais profundo, uma mudança que atinge o nosso ser interior e não apenas de manifestações externas. Porque você pode ter todas as manifestações externas e não ter provado uma obra redentora. Você pode fazer tudo exatamente como o protocolo manda e não ter experimentado a obra redentora, a salvação. Eu conheci gente maravilhosas, gente que eu diria assim, eu não toco nada, um pio. Eu tinha um chefe no trabalho que eu tinha, que eu falava, esse homem é um santo de N auréolas. O cara era muito paciente, muito gente boa, um caráter intocável. Mas não necessariamente ele tinha experiência pessoal com Jesus Cristo. Então, Joel está trazendo para nós uma realidade de que a conversão ela precisa penetrar um pouco mais para dentro.
ela precisa ir para o segundo compartimento. E esse é o grande benefício que traz. Esse é o diferencial. Pastor Kozo Tanaami, tive o privilégio de trabalhar com ele como seminarista, tê-lo como colega de ministérios e lideranças. Uma vez nos visitando em Goiânia, logo no início do nosso pastorado, nós estávamos na zona rural, lá numa chácara, fazendo culto, e ele pregando para as pessoas simples das propriedades rurais. Ele diz assim, a Bíblia diz que Jesus é a luz. Agora, qual a diferença de Jesus como luz e essa luz que está aqui? E era lampião, né? Porque as propriedades não tinham luz elétrica. Aí as pessoas sempre olharam, pensaram, será que Jesus liga em algum lugar? Não sabemos, pastor. Ele diz assim, essa luz ilumina aqui fora. E Jesus ilumina aqui dentro. Essa luz não dá para iluminar aqui dentro. Jesus ilumina. E faz a gente perceber. Por isso é a verdadeira luz. Que traz vida para cada um de nós. Nesse sentido, também podemos entender como quebrantamento ou contrição. Salmo 51, 17, Davi, depois de ser confrontado no pecado, ele diz assim, sacrifício agradável a Deus, é espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezará a Deus. E ele fala que ele podia fazer muito de sacrifício. Ele era o rei, tinha muitos recursos e muitos bens. Ele podia oferecer quantidade enorme de animais em sacrifício. Mas ele diz que o que é agradável é Deus. É o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. É obra mais para dentro. Esse é um aspecto que a verdadeira conversão ela gera uma contrição, um quebrantamento interno. Mas também, queridos, pode indicar um aprofundamento da obra de redenção, trazendo a salvação a uma profundidade maior, abrangendo o resgate do nosso ser interior, a restauração da nossa identidade, a cura de feridas e traumas interiores. Pastora Aliana falou de uma mulher, Maria Madalena. Pastor Kengo falou de uma mulher samaritana. A conversão na vida dessas duas mulheres geraram um resgate mais profundo, que as libertou e restaurou a identidade, que trouxe curas de feridas, de coisas que estão na alma. Todos nós, na nossa vida, vivemos experiências, ouvimos coisas, falamos coisas, passamos por momentos em que isso vai gerando em nós ressentimentos, mágoas, e às vezes geram identidade distorcida. No curso Veredas Antigas, o seu autor, Craig Hill, fala que há 2 pontos essenciais na vida de uma pessoa que ele precisa entender. É a sua identidade e seu destino. Quem eu sou e para que eu existo. Qualquer pessoa, não é só aqui dentro, qualquer pessoa tem esse dilema, porque Deus colocou esse vazio no coração. Todos nós precisamos entender quem nós somos e para que nós existimos. E ele trabalha o curso Veredas a partir dessas 2 perspectivas e mostrando que Deus estabeleceu mecanismos para que essas 2 coisas fossem estabelecidas na nossa vida. Restaurar a nossa identidade, trazer cura no nosso ser interior. Eu já comentei várias vezes, eu e Liana fizemos o curso CR, celebrando a restauração, né? E foram 1 ano e meio, mais ou menos, de aulas semanais, é longo o curso, mas foi muito bom. Trabalha profundamente no nosso ser interior, nos levando ao entendimento de quem nós somos e por que nós somos assim, e como nós podemos
reenquadrar no projeto de Deus a nossa identidade. Para isso, João nos convida a rasgar o coração, isto é, abrir o nosso coração para Deus. Abrir o coração para Deus, abre aspas, tirei de um comentário. Abrir o coração para Deus é um ato de entrega e vulnerabilidade, em que se compartilha sentimentos, medos e anseios com Deus. É uma atitude de humildade que permite a graça divina atuar na vida. Sabe, você vivenciar a graça de Deus nos trazendo de volta, nós entendemos quem nós somos. Nós tínhamos, numa das igrejas, um ministério de intercessão, e estávamos orando por uma pessoa. Ela tinha um chefe muito ruim, e o chefe tecia palavras muito duras. E essa pessoa, esse é um problema de nós descendentes japoneses, acumulamos muito para dentro, né? Ela foi interiorizando aquilo e foi assumindo essa identidade. Em uma certa altura ela entrou em depressão e começou a desenvolver síndrome de pânico e ansiedade, precisou se afastar do trabalho. E quando estava para vencer a licença, ela começou a entrar em pânico de novo, porque sabia que era vivenciar tudo aquilo. Um estrago que a gente não imagina que pode acontecer no coração. Mas quando essa mulher abriu seu coração para Deus, e ela falar para Deus os seus medos, os seus anseios, tremendo e chorando, e ver a graça de Deus reafirmando a identidade dela, de filha amada, preciosa. Quando ela foi entendendo o amor de Deus, foi envolvendo, abraçando aquela vida, reestruturando por dentro, fazendo com que entendesse quem ela era aos olhos de Deus. Traz uma transformação que a gente não imagina, queridos. Rasgar o coração, e não somente as roupas. O maior exemplo que a gente pode ver estão nos Salmos. Leia o livro de Salmos. O salmista fala do que ele sente. Tenho raiva, tenho ódio consumado. Destrói eles todo, Deus. Quase os meus pés desviaram. Eu olhei o ímpio e tive inveja deles. Asaf falando isso. E por que eles prosperam e parecem impunes? Cheguei a questionar se vale a pena ser íntegro e servir a Deus com integridade. O grande Asaf. Ele rasga o coração. Esse convite, Davi expressa no Salmo 139, 23 e 24, quando ele diz assim: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda o meu coração, ó Deus. Eu abro ele para o Senhor sondar. Vê se há alguma coisa aqui que está fora do lugar. E coloca. A pergunta para mim e para você nessa manhã é o quanto eu e você temos permitido a redenção, a salvação chegar em nossos corações. O quanto temos rasgado os nossos corações. O quanto eu abro para Deus a minha intimidade. O convite do profeta Joel nessa manhã é para cada um de nós. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Será que eu e você temos experimentado a obra da salvação, da redenção por completo? Será que temos rasgado o nosso coração na presença de Deus? Hoje o convite é para a salvação chegar
no nosso interior e trazer plena redenção. Deus quer me transformar e te transformar por completo. Ele convida você a rasgar o seu coração, a partilhar as coisas mais pessoais que você possa ter aí. Ao sentimento de alegria e dor, de conquistas e frustrações que você possa abrigar. Esse é o nosso Deus. E Ele olha para nós e nos diz: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus vem de encontro, não para botar o dedo, mas para abraçar. Rasguem o coração. Convite de Joel para mim e para você. Vamos orar. Converse com Deus um pouco. Pergunta para você nessa manhã. Você tem aberto seu coração para Deus? Será que há dores que você carrega aí que só você sabe? Às vezes Deus usa irmãos e irmãs para auxiliar. No meu caso, esse curso que nós fizemos, tínhamos lá o nosso grupo de homens, e aqueles irmãos me acolheram nas coisas mais pessoais que eu pude abrir com eles. Tinha um irmão mais próximo que a gente podia conversar e orar de forma mais pessoal. Às vezes Deus usa pessoas para te ajudar a chegar aí no segundo compartimento. E às vezes não é fácil não, queridos. Abrir essa caixa do segundo compartimento às vezes é muito dolorido. É muito dolorido. Nessa manhã não há tempo, talvez, de nós estarmos ministrando um a um como eu gostaria. Mas o convite é para você rasgar o coração e autorizar Deus a começar a trabalhar aí. E se Deus te mostra áreas da sua vida que tem que ser trabalhado, não tenha medo de expô-las. Rasguem o coração e não somente as roupas. Pai, abençoa cada um dos irmãos e irmãs aqui nessa manhã e que cada um desses queridos possam experimentar com profundidade a obra de redenção em suas vidas. Rasgando as vestes, mas indo mais além, rasgando o coração. Experimentando de um modo muito especial e muito pessoal a graça redentora e salvadora do Senhor. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você sente que há coisas que você precisa trabalhar, há dois caminhos importantes. Você pode estar em discipulado, converse com o seu discipulador. A equipe pastoral está à disposição para a gente conversar também. As pessoas que você tem proximidade, que são próximas, irmãos queridos, com quem você tem liberdade, converse. O Senhor quer trabalhar no meu e no seu coração. Deus abençoe. Bia.